Graças a Deus. Gente, desejar a vocês uma boa quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 8 de outubro, quase finalizando a semana, né? Quinta-feira, falta amanhã, nossa sexta-feira, para para nós encerrarmos mais uma semana. Próxima semana, semana de aula, né? De aula não, sempre digo de aula, de prova bimestral, certo? Desejar a vocês uma boa quinta-feira e vamos iniciar. Gente, o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje foi um estudo, certo? Feito por um psicólogo norte-americano. Sim, Yasmin, na próxima semana, a partir de terça-feira, tá certo? Segunda é feriado e a partir de terça-feira inicia-se a semana de provas, ok? Na segunda não tem prova, né? Por conta do feriado, e aí no dia 13, que é na terça-feira, começam as provas bimestrais, ok? Vamos lá, terceiro bimestre, tá, gente? Para encerrar o terceiro bimestre. Então, eu trouxe para vocês um estudo, né, de um psicólogo chamado. Vou abrir aqui a imagem que eu trouxe para vocês, para não ter perigo de eu falar o nome dele errado. De Gardner, certo? Eu vou mostrar para vocês uma imagem e eu queria que vocês me dissessem se vocês conseguem entender alguma coisa sobre essa imagem. O título desse estudo que o Gardner fez é um estudo sobre as inteligências múltiplas. O nome do estudo que ele fez é Inteligências Múltiplas. Observem essa imagem, né? Vocês podem perceber que no centro da imagem tem aí inteligência, os tipos de inteligência, e ao redor tem várias coisinhas escritas, imagens, né? Tem aí ao redor desses tipos de inteligência. Tem aí naturalista, musical, lógico-matemática, existencial, interpessoal, corporal, sinestésicas, linguística, intrapessoal e espacial. O que é que vocês conseguem perceber e entender, gente, dessa imagem, dessa ilustração que eu trago aí para vocês? O que é que vocês conseguem perceber? Vocês acham que é falando sobre o quê? Quando eu falo, né, sobre inteligências múltiplas, sobre o que basicamente eu quero falar. O que é que vocês entendem sobre isso? O que seriam essas inteligências múltiplas? Que vem na mente de vocês quando eu digo assim? Nós vamos falar sobre inteligências múltiplas, né? O que é que vem na cabeça de vocês? Nada, não conseguem imaginar, né? O que é? Bom, vou trazer para vocês, vou explicar para vocês, tá certo? O que foi é, esse estudo, né? Esse estudo se baseia em quê, né? Inteligências múltiplas. Mas o que seria isso? Falar sobre inteligência, mas como, né? De que perspectiva? Vamos descobrir agora. Vou fazer primeiro uma pergunta a vocês bem pessoal, né? Que vai de cada pessoa. Por exemplo, em uma sala de aula com os colegas, normalmente, quem é aquela pessoa que você diz assim, essa pessoa é super inteligente, essa pessoa é a mais inteligente da sala, é uma pessoa bastante inteligente. Que características, não físicas, tá? Mas que características você vê na pessoa que na sua cabeça você diz, essa pessoa é a pessoa mais inteligente da turma. Essa pessoa é uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa que é boa em quê? Quais características vocês avaliam para dizer, essa pessoa é uma pessoa muito inteligente? Uma pessoa que tira nota para Yasmin é uma pessoa que tira notas boas, né? Que tem bom senso. Nós vamos ver que para Gardner não existe, gente, apenas um tipo de inteligência. No estudo dele, ele nos mostra que não existe apenas um
tipo de inteligência, certo? Pelo contrário, por isso o nome do estudo é inteligências múltiplas. Ele diz que existem muitas inteligências, muitos tipos de inteligências. Vou trazer para vocês agora, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do que foi esse estudo do Gardner, que é um estudo bem interessante, que eu concordo com ele, e depois eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com esse estudo, né? Vamos lá. Vamos iniciar aqui. O que é a teoria das inteligências múltiplas? A teoria das inteligências múltiplas foi desenvolvida por Howard Gardner em 1980. À época, o psicólogo liderou um grupo de investigadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em busca da compreensão das habilidades cognitivas dos indivíduos. Contestando a ideia de inteligência única, Gardner estudou o cérebro humano e constatou que existem, tem aí 8, mas são 9, tá? 9 tipos de inteligência. A maioria das pessoas, no entanto, domina apenas uma ou duas delas. De acordo com os fundamentos da teoria, as habilidades podem ser genéticas, ou seja, acompanham os seres desde o nascimento, mas não se limitam a esta condição. Os estímulos e experiências vividas são capazes de influenciar o desenvolvimento das competências. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entender que estudo foi esse que o Gardner fez lá em 1980, gente. Ele era um psicólogo, né? Estudava em Harvard, e ele liderou uma pesquisa, certo? Que dizia o quê? Nessa pesquisa que ele liderou no tal ano. Que não existe apenas um tipo de inteligência. Gardner não se recusava a aceitar que existe apenas um tipo de inteligência. Que, por exemplo, uma pessoa, só quem eu posso considerar inteligente é uma pessoa que é boa em matemática. Sabe tudo de matemática, é muito boa em matemática, sabe fazer cálculos, é uma pessoa inteligentíssima. Não sabe, tirou nota baixa, no nosso linguajar, né? Vamos dizer assim, entre aspas, é uma pessoa burra, como muita gente cita. Gardner não acreditava nisso, gente. Ele acreditava que existem 9 inteligências que o ser humano pode ter. E o que é que ele dizia? Que cada ser humano tem um maior desenvolvimento em uma dessas habilidades, uma ou duas. Não significa que você não possa ter mais de duas, certo? Mas o que é que ele dizia? Que cada ser humano tem uma inteligência que é bem mais desenvolvida naturalmente, que a pessoa nasce, ou pelos estímulos que a pessoa recebe durante a vida, ela desenvolve mais aquela inteligência, certo? Aí o que é que a gente vai ver? Essas 9 inteligências que Gardner fala. Primeiro, no primeiro estudo que ele fez, ele desenvolveu, né, falou de 7 inteligências. Anos depois, ele acrescentou mais 2 inteligências ao estudo dele. Aí eu quero que vocês olhem essas 9 inteligências que eu vou mostrar a vocês e com certeza vocês vão se identificar com algumas dessas inteligências, né? Você vai se identificar com a que você mais realmente tem habilidade. Aí vocês vão me dizer se vocês concordam com esse estudo do Gardner, certo? Ou não. Essas inteligências era dizer o quê? Não existe uma inteligência apenas. Pelo contrário, pelo contrário, existem 9 tipos de inteligência que a pessoa pode ter. Uma pessoa, por exemplo, o que ele dizia? Uma pessoa não é tão boa em matemática, mas é uma pessoa que sabe desenhar muito bem. Aquela pessoa tem uma inteligência mais desenvolvida na parte corporal, né? Ela sabe desenhar bem, é uma inteligência que nem todo mundo tem. Verdade? Né? Verdade. Por exemplo, se você me pedir para desenhar alguma coisa, provavelmente eu não vou desenhar nada de bonito. Por quê? Nem um desenho simples, porque eu não tenho
essa habilidade. Mas tem pessoas, né, que nunca fizeram um curso de desenho, por exemplo, e tem uma habilidade, uma facilidade enorme de desenhar rostos de pessoas, de desenhar personagens. Com certeza vocês conhecem alguém assim. Tem gente que tem facilidade para dança, tem habilidade. Por exemplo, você passa uma coreografia e a pessoa faz muito bem. Tem gente que você pode passar uma coreografia simples e a pessoa não consegue fazer. Por quê? Porque a pessoa não tem aquela habilidade, não tem aquela inteligência, mas tem outra. Para ele, todo ser humano, todo indivíduo tem uma inteligência. Entenderam? E para ele, não temos que valorizar apenas uma inteligência. Ah, eu vou valorizar só a pessoa que é boa em matemática, que é muito inteligente. E aquela pessoa que sabe consertar coisas. Será que isso não é uma inteligência? Aquela pessoa que canta, que toca um violão, que toca um instrumento, que é boa na parte oral, que é boa em escrever. Será que isso não é uma inteligência? É a pessoa que entende se preocupa, entende, gosta de falar, aí de estudar sobre o meio ambiente. Não é um tipo de inteligência? Então, vocês vão ver agora as 9 inteligências, certo? Que o estudo de Gardner fala. Vamos lá, vou apresentar para vocês. Tenho certeza que vocês vão se identificar com alguma dessas inteligências. Vamos lá, gente, olha. A primeira inteligência que eu coloquei aqui para vocês, né, que Gardner falou no estudo dele, é a inteligência lógico-matemática. É a capacidade do raciocínio lógico, cálculos e soluções de problemas com base na análise e interpretação de dados e informações. As pessoas que dominam essa competência têm facilidade com números e formas. Né? Essa é uma das inteligências, a inteligência lógico-matemática. Outra inteligência aí que o Gardner falou no estudo dele, a inteligência linguística. Essa inteligência está relacionada à desenvoltura da comunicação, sobretudo com aspectos que envolvem a expressão. Quem possui essa inteligência escolhe bem as palavras e formula pensamentos coerentes, além de ter uma aptidão, né, poder ter uma aptidão aí com idiomas. Olha essa outra a inteligência, como ela é interessante, gente. A inteligência corporal sinestésica, relativa a indivíduos com ampla capacidade de realizar movimentos corporais para a prática de esporte e arte. Para isso, conseguem coordenar a mente de forma a fazer com que o corpo reaja com os estímulos esperados. A interpessoal, daqui a pouco a gente fala um pouquinho de cada um mais detalhado, tá? A inteligência interpessoal. Pessoas com essa habilidade possuem facilidade em manter relacionamentos, são capazes de entender emoções, de modo a compreender os desejos, intenções e características, tá? Isso aqui do outro. Tem facilidade em compreender o outro. Ao contrário da inteligência interpessoal, gente, nós temos aqui a intrapessoal, que parece simples, mas é uma inteligência que nem todo mundo possui. Ao contrário da inteligência interpessoal, essa consiste no autoconhecimento. Ela reflete a oportunidade de identificar comportamentos sabotadores para transformá-los em hábitos saudáveis e produtivos. Pessoas que têm um autoconhecimento, que conseguem, gente, interpretar o que sentem e conseguem transformar isso, né, em coisas produtivas. São pessoas que têm inteligência intrapessoal. Aí nós temos aí a naturalista, que vem da natureza, está ligado à análise de fenômenos naturais, físicos, químicos, astronômicos, dentre outros. É característica presente em indivíduos que interessam pela fauna, flora e meio ambiente como um todo. Outra inteligência, a espacial. À primeira vista, pode até dar uma ideia de algo relacionado à compreensão do universo, mas, na verdade, é um pouco mais distinto. Envolve a interpretação de movimentos e posicionamentos de objetos, percepções, experiências visuais, mesmo sem estímulos físicos. Aí nós temos aí a musical,
está ligada a sons, ritmos, tons e timbres. Características musicais são facilmente entendidas e produzidas com composições, execução de padrões e por meio de instrumentos. E por último, nós temos aí a existencial. É um perfil questionador, reflexão frequente sobre o papel da humanidade e o porquê das coisas. Muito comum em líderes espirituais e pensadores filosóficos. Né? Então, essas são as 9 inteligências. Conseguiram captar qual a principal característica de cada uma dessas inteligências? Por exemplo, uma pessoa que tem inteligência intrapessoal é uma pessoa que tem autoconhecimento, que ela conhece a si mesma e ela consegue transformar os anseios. Ela se conhece, ela tem um autoconhecimento, né? Tem pessoas, e isso, gente, é muito difícil. Quem tem essa inteligência, quem tem esse tipo de inteligência, a gente acha assim, é tão simples, mas não é simples, né? Você ter esse autoconhecimento. Já as pessoas que têm a inteligência interpessoal são aquelas pessoas que conseguem conviver bem com as outras, conseguem entender as outras, né? Tem facilidade de comunicação, de entender as pessoas ali que acertam, né? Então, uma aí é diferente da outra. A intrapessoal é a pessoa que tem um autoconhecimento, né? Que tem essa inteligência, e quem tem a inteligência interpessoal já tem a facilidade de conviver com o outro, certo? Aí nós temos aí a pessoa que tem a inteligência linguística. É aquela pessoa que escreve bem, é aquela pessoa que fala bem, que fala com coerência, né? Que sabe escolher bem as palavras, que tem facilidade na comunicação, né? Em falar ou em escrever. Lógico, matemático já dá para ver só pelo nome, né? A pessoa que tem facilidade com os números, com problemas lógicos, né, de raciocínio. Físico cineástica, físico sinestésica, desculpa. É aquela pessoa que consegue, né, pensar e fazer com que o corpo, né, acompanhe a mente. Como assim? Pessoas que têm facilidade para dançar, para consertar coisas, para as lutas, para as artes marciais, né? São pessoas que têm inteligência sinestésica. Musical, pessoas que conseguem tocar instrumentos, têm facilidade em aprender. Eu conheço pessoas que elas não. Eu tenho uma amiga que ela nunca fez aula de violão com um professor, mas ela queria aprender a tocar violão, ela comprou um violão mesmo sem saber tocar, começou a assistir no YouTube e hoje ela toca violão super bem sem nunca ter feito aula. Lógico, ela viu as aulas no YouTube, né? Mas ela tem uma facilidade para isso. Será que todo mundo consegue fazer isso? Provavelmente, tenho certeza que não, né? Então, isso é inteligência musical, que muitas vezes não é valorizada. Tem a inteligência espacial, que é a pessoa que consegue ter aquela inteligência de perceber os espaços, como, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, um design de interiores, né? Tem a inteligência naturalista, que é aquela pessoa que tem habilidade com a natureza, né? Tem aptidão aí para trabalhar com fauna, com flora, como, por exemplo, os biólogos, os geólogos, e tem a existencial, que é uma inteligência, uma capacidade de ver o mundo e transformar essa visão do mundo, ver muito além, né, do que outras pessoas veem. Os filósofos têm muito dessa inteligência existencial, né, de pensar na nossa existência, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Pronto, Isabelle. Mas com certeza você pode não ter a inteligência musical, mas você tem outras inteligências. E eu queria, não é, gente, que você não possa ter as outras inteligências, tá? Óbvio que você estudando, você tentando, você buscando, você consegue. Mas você tem uma facilidade para alguma dessas inteligências, né? Para uma ou para mais de uma. E aí, com qual dessas 9 inteligências vocês se identificaram? Pensem
E aí e me digam aí, eu tenho habilidade, né? Eu tenho facilidade nisso. Eu acho que eu tenho essa inteligência. Vamos lá. Pensem um pouquinho. Eu sei que é difícil a gente se autoavaliar, né? Mas eu queria saber de vocês. Vou digitar todas aqui, tá? Pronto, gente. Coloquei aí no chat para vocês verem, tá certo? Com certeza, gente, vocês têm alguma dessas inteligências, né? Eu tenho certeza. Eu queria que vocês fizessem essa autoavaliação, né? Em vocês, certo? Será que eu tenho facilidade de entender as outras pessoas? Será que eu tenho a facilidade de me autoconhecer? Será que eu tenho uma facilidade nessa inteligência linguística de me expressar, de falar das minhas opiniões, dos meus pensamentos? Será que eu tenho inteligência lógica, matemática, musical, espacial? Será que eu sou boa com o meu corpo? Sei fazer alguma, sei desenhar, né? É, será que eu tenho é, uma capacidade de perceber os espaços, né? Eu tenho uma habilidade de aptidão com a natureza, eu tenho essa habilidade de pensar na minha existência, nessas questões existenciais, né? Pois é uma inteligência, é a inteligência aí físico-cineártico, né? Física cineártica, a facilidade de pensar e conseguir é, é, a cap... pois essa é uma inteligência, Yasmin. Por que que é uma inteligência? Muitas pessoas talvez, às vezes, não valorizem. Eu valorizo demais essa inteligência. Eu acho muito bacana mesmo. Quem tem essa aptidão, né? Tem tantas coisas para se admirar, né? Uma pessoa que fala bem, uma pessoa, por exemplo, tem gente que não sabe ler, né? Eu dei esse exemplo até no sétimo ano. Tem pessoas que não sabem ler, por exemplo, que nunca aprenderam a ler quando eram crianças, não estudaram, não sabem ler, mas sabem fazer conta de cabeça, contas que às vezes a gente que estuda, que terminou os estudos, não sabe. Essa pessoa, ela tem uma inteligência dela, que é a inteligência lógico-matemática. Ela pode não saber ler, mas ela tem essa inteligência. Por exemplo, concordam? Conhecem pessoas assim?
Pois é. Então existe muito isso, por isso que a gente não, como é que eu posso dizer? Não pode julgar uma pessoa pelas coisas que ela não sabe fazer. A gente tem que levar em consideração as coisas que as pessoas sabem fazer, que as pessoas são boas. Fulano nunca estudou, fulano é, né? A sociedade taxa de burro. Não, gente, cada um tem a sua inteligência. Tem crianças, né, pequenas que já têm uma facilidade enorme em se comunicarem, né? A gente assiste alguns vídeos e a gente vê crianças bem pequenas, uma facilidade de se comunicar enorme. Você tá até um exemplo, hoje ela já é já é adulta, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece. A Maísa, né? Eu vou citar um exemplo que ela é bem conhecida, né? A Maísa, que tem um programa no SBT. Desde pequenininha, né? Lá, na época que a Maísa era pequena, a Maísa sempre teve uma facilidade enorme para a comunicação. Toda criança tem essa facilidade? Não, né? A gente pode dizer o quê? Que a Maísa, né? Estou citando ela por ser um exemplo, ser uma famosa, ela é um exemplo de uma inteligência linguística e muita gente tem essa inteligência. O Picasso, né? Pintor, tinha uma inteligência enorme, né? Para pintar quadros. Do mesmo jeito que tem pessoas que não são famosas como Picasso que têm essa mesma habilidade de desenhar, que nunca fizeram um curso, sabe desenhar muito bem. Pessoas que têm uma aptidão de conseguirem escutar e entender outras pessoas, né? Que tem facilidade em fazer amizades, em escutar o problema alheio, em conversar. Essa pessoa tem uma inteligência interpessoal. É uma inteligência que todo mundo tem, gente? Não, né? Nem todas as pessoas têm essa. Algumas pessoas são bem tímidas, bem fechadas, né? Então, nem todo mundo tem aí essa inteligência. Então, o estudo do Gardner veio para revolucionar isso, para dizer o quê? Desculpa, para dizer o quê? Não existe apenas uma inteligência. Por exemplo, em uma sala de aula, se a gente parar para observar os alunos, né? Vocês pararem para observar os colegas, muitas vezes os colegas têm várias habilidades. Eu tenho certeza que se a gente fosse pegar uma sala de aula ou uma escola e observar os alunos, a gente ia encontrar alunos que se encaixem em cada um aqui dessas 9 inteligências, né? Eu acho esse estudo dele fantástico, por isso que eu quis trazer para vocês, trouxe para vocês e para o nono ano, né? Para vocês entenderem isso, né? Todo mundo deveria ter acesso ao estudo dele, né? Os professores também, porque a gente não pode julgar apenas uma inteligência. A gente tem que observar que os nossos alunos, né, que os nossos amigos, que as pessoas que nos cercam, que nós temos uma inteligência. A minha inteligência pode não ser igual à sua pode não ser igual ao do seu colega, mas todo mundo tem alguma inteligência e todas as inteligências devem ser valorizadas. Todas as inteligências têm o mesmo valor, certo? Aí agora eu queria só que vocês me dissessem assim, essa inteligência intrapessoal. Vocês conhecem alguém que tem essa inteligência? Ou uma profissão que tenha, que as pessoas dessa profissão tenham essa inteligência, né? Interpessoal, linguística, lógico, matemática, se você parar para pensar, você começa a encaixar pessoas que você conhece nesse tipo de inteligência. A intrapessoal são pessoas que têm inteligência, têm o autoconhecimento, que conhecem a si mesma, né? Tem uma facilidade de conhecer a si mesma, transformar as coisas que pensa em habilidades, né? Aí eu acho essa inteligência também bem interessante. Todas as inteligências são interessantes, né? Se a gente parar para analisar, todas têm a sua importância, né? Para a nossa sociedade, em uma sala de aula, em uma escola.
certo? Agora eu vou pedir para que vocês coloquem o número de vocês no chat, certo? E vocês podem, depois que colocar o número aí no chat, vocês podem sair, tá certo, gente? Desejar a vocês uma boa tarde. Fiquem com Deus e até amanhã, ok? Beijos, cuidem-se e tchau, tchau. Tchau, gente.